sempre vai ser. Você saberia o que fazer se soubesse que o mundo tem apenas alguns minutos restantes? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Essa é a pergunta que o relógio do juízo final nos impõe. Um artefato simbólico construído por cientistas, mas que carrega uma mensagem muito mais profunda do que parece à primeira vista. O convite de hoje é para explorarmos não apenas a origem e o significado desse relógio, mas o que ele revela sobre nós, sobre as nossas angústias diante do tempo, sobre o medo do fim e sobre a responsabilidade que temos como humanidade. Pense, por que entender o tempo é talvez a nossa forma mais urgente de resistir ao fim? O Doomsday Clock, ou relógio do juízo final, foi criado em 1947 por cientistas na Universidade de Chicago, muitos deles envolvidos na construção da bomba atômica. A ideia era clara e provocadora: posicionar os ponteiros de um relógio simbólico para mostrar o quão próximos estamos da destruição global. Meia-noite representa o colapso total da civilização. A cada novo risco, guerras nucleares, colapsos climáticos, pandemias e avanços descontrolados da tecnologia, os ponteiros se aproximam do fim. Em 2023, o relógio foi ajustado para 90 segundos da meia-noite. Ou seja, segundo o relógio do juízo final, a sociedade nunca esteve tão perto do fim. Diante disso, precisamos nos perguntar: o que significa viver sabendo que o fim é possível? O filósofo Martin Heidegger, em Ser e Tempo, diz que o ser humano é um ser para a morte. Somos os únicos seres conscientes da própria finitude, e isso define a nossa existência. Essa consciência do fim pode gerar angústia, mas também despertar a liberdade. É ela que nos obriga a dar sentido às nossas escolhas, ao nosso tempo e à nossa presença de mundo. O relógio do juízo final, portanto, não fala apenas da destruição. Ele nos lembra que o tempo é precioso, exatamente porque pode acabar. Friedrich Nietzsche, por sua vez, nos apresenta a ideia de eterno retorno. E se você tivesse que viver esta vida que leva agora infinitas vezes sem poder mudar, você aceitaria? Essa provocação nos leva a pensar: se o mundo acabasse agora, você teria vivido de forma autêntica? O relógio do juízo final é um lembrete cruel de que o tempo que temos não pode ser desperdiçado. Nietzsche não propõe medo, propõe a coragem de afirmar a vida mesmo diante dos abismos. Hannah Arendt, uma das mais lúcidas intérpretes do século XX, afirmou que o maior perigo da modernidade não é o mal monstruoso, mas o mal banal. Aquele que nasce da obediência cega, da rotina sem pensamento, da indiferença. O mundo não precisa de monstros para acabar. Precisa apenas que as pessoas parem de pensar e de se indignar e de agir. O relógio do juízo final é, assim, um termômetro da nossa capacidade de refletir. E talvez também do quanto estamos nos tornando indiferentes a ele. No Brasil, pensadores como Milton Santos nos alerta para o poder destrutivo de uma globalização que acelera o tempo, consome recursos e exclui milhões. Ele acreditava que em um outro mundo era possível, mas só se questionássemos o modelo que transforma o tempo em mercadoria e a vida em produtividade. Marilena Chauí, por sua vez, denuncia a naturalização
do autoritarismo e da violência. Vivemos, segundo ela, sobre o mito da ordem, mas regidos pela arbitrariedade do poder. O relógio global pode marcar 90 segundos do fim, mas para muitos brasileiros o juízo final já começou faz tempo. Nas periferias, nos campos, nos rios poluídos e nos corpos inviabilizados. Michel Foucault mostrou como o tempo moderno é uma ferramenta de controle. Nos hospitais, nas escolas, nas prisões, nas fábricas, o tempo se torna disciplina. O relógio do juízo final seria então o ápice desse controle, o momento em que perdemos o domínio sobre a própria máquina que criamos. Essa obsessão pelo domínio da natureza, do tempo, pode ser levado por outra ruptura. Muito antes dos filósofos modernos, como por exemplo Santo Agostinho dizia: o que é o tempo? Se ninguém me perguntasse, eu não saberia. Se me perguntam, eu também não sei. Para ele, o tempo era uma experiência interna. Passado, presente e futuro não existem fora de nós. São vividos na memória, na atenção e na esperança. O relógio do juízo final mede o tempo externo. Mas a filosofia nos chama a cuidar do tempo interno, do tempo vivido, daquilo que nos torna humanos. Para que possamos entender, trago Paulo Freire, onde ele afirma que a esperança não é esperar, é agir. Refletir sobre o fim do mundo é importante, mas é mais importante ainda agir sobre o mundo que temos agora. Se fôssemos nós a construir o caminho, o que faríamos de diferente ou o que reconstruiríamos até aqui? O futuro ainda pode ser criado, com consciência, com ética e com ação coletiva. O relógio do juízo final não é uma profecia, é um espelho. Ele reflete o que somos, o que tememos e o que evitamos encarar. A pergunta que ele nos deixa é simples e profunda. Estamos vivendo de modo digno do tempo que temos? Lembre-se, o tempo é finito, mas o sentido dele está nas nossas mãos. Pense nisso e eu fico por aqui. Espero você no nosso próximo programa, na sexta-feira que vem, com o nosso Café com Filosofia.